apenas alguns versículos aí de Romanos que também vão nos ajudar a respeito do que vamos meditar nesse tempo. No capítulo 6, o versículo 1, está assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O verso 2, de modo nenhum. Observe esse de modo nenhum de Paulo. Ele repete em toda a epístola, em toda a carta aos Romanos. Mas é uma afirmação tão definida da parte do Espírito Santo e da parte de Paulo. Não há nenhuma dúvida nessa afirmação aqui do Espírito Santo em primeiro lugar e nas palavras de Paulo. Então, quando ele coloca aí no verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então você tem essa palavra, de modo nenhum. Então, tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo, na verdade, está falando através da sua própria palavra. De modo nenhum. Mais um versículo aí, no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Então, novamente, de modo nenhum. De modo nenhum. No capítulo 7, o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? E aqui, irmãos, se o Senhor permitir, rapidamente, nós precisamos compreender ou sermos restaurados na questão da lei e o verdadeiro significado da lei. É por isso que Paulo está dizendo de modo nenhum. Talvez a nossa compreensão sobre a lei está errada. Então ajude-nos o Senhor com relação a isso também. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. O versículo 12, 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa. Ele está falando da lei. Aqui nós já temos um caminho. Não é? Por conseguinte, a lei é santa. Então, de fato, a lei não pode ser pecado. Não é? E nem caminho também para isso. A lei é santa. E o mandamento santo e justo e bom. O verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Jamais. De modo nenhum. Agora no capítulo 8, o versículo 3. Capítulo 8, verso 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha o verso 4. A fim de quê? A fim de quê? O preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há um versículo aí que nós não lemos, que é o versículo 14 do capítulo 7, porque também fala algo a respeito dessa lei. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou
carnal, vendido à escravidão do pecado. Todavia, a lei é espiritual. Então guardemos esses versículos por enquanto. E que o Senhor nos ajude aí no decorrer da nossa meditação. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós mais uma vez nos aproximamos ao Senhor da Tua palavra, na confiança que Teu Espírito irá nos suprir com tudo aquilo que precisamos e com tudo aquilo que é do Teu querer. Ó Senhor, pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos para que possamos ver o Senhor, tocar o Senhor em Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor guarde esse tempo em Tuas mãos, nos conceda toda a provisão, ó Senhor, para esse tempo, que de fato possamos compreender aquilo que o Senhor almeja falar aos nossos corações. Guarda, ó Senhor, nos capacita para ouvir, para falar. Reconhecemos, ó Senhor, que nos assuntos espirituais somos tão pequenos e tão limitados. Mas pedimos ao Teu Espírito que venha superar, ó Senhor, toda a nossa limitação. E que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Nós te agradecemos porque já somos bem-aventurados em estarmos debaixo do Teu nome e agraciados ao Senhor por estarmos reunidos também em Teu nome. Obrigado, ó Senhor, guarda-nos e livra de toda a distração para esse tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá no Salmo, no capítulo 1. Salmo capítulo 1, o versículo 1 a 6. Vamos fazer a leitura mais uma vez desse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em contraste, aqui você tem um contraste, né? Os ímpios não são assim. Então veja essa expressão aí com relação aos ímpios. Os ímpios não são assim. Qual é a implicação disso? Os ímpios não são bem-aventurados. Nenhum ímpio é bem-aventurado. Nenhum homem em sua natureza é bem-aventurado. Os ímpios não são assim. Não são assim no seu estilo de vida, no seu proceder, na sua alegria, na sua conduta, na sua maneira de viver, na sua maneira de relacionar. Os ímpios não são assim. Então, esse contraste é tão bonito com relação àqueles que são bem-aventurados. É um lindo contraste. Essa é uma obra, de fato, da graça de Deus em nos colocar nessa condição de bem-aventurado. Então, os ímpios não são assim, bem-aventurados. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na última reunião, nós comentamos uma definição aqui. Eu vou seguir algumas notas aqui por causa do tempo. Que o Senhor nos ajude a sermos o mais didático possível, porque há muita coisa que eu gostaria de falar apenas nessa reunião. Então, que o Senhor guarde o tempo e também administre esse tempo para que a gente consiga fazer isso somente nessa reunião, porque precisamos caminhar em outras porções.
mas devido à beleza dessa palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, então usaremos esse tempo para isso. Na última reunião, nós buscamos uma definição do significado dessa palavra no hebraico. E falamos para os irmãos que no hebraico, bem-aventurado está no plural, e não no singular, como é na nossa versão. Então, isso significa que nós somos duplamente bem-aventurados, né? Graças ao nosso Senhor. E a palavra, no seu significado, está definida da seguinte maneira. Nós falamos isso na última reunião e eu quero destacar novamente, né, por causa da importância e da beleza e da obra graciosa do nosso Senhor em, de fato, nos conceder essa grande dádiva de sermos estes bem-aventurados. Que o Senhor desperte os nossos corações. Um povo bem-aventurado. Então, no hebraico, essa palavra está definida assim: aquele que tem a glória dos céus, ou feliz, né? Que é o entendimento mais comum do bem-aventurado. Aquele que é feliz. E vimos que, em nossa experiência, aquele que verdadeiramente é feliz são aqueles que guardam a sua lei, aqueles que consideram a sua palavra, aqueles que observam a sua lei e a sua palavra, né? Aqueles que retêm no seu íntimo, aqueles que guardam a palavra em seu coração, esses são, na experiência, felizes. E por isso que até comentamos, há duas felicidades mesmo. Talvez você possa encontrar nessa dupla bem-aventurança muitas coisas da vida cristã que nos preenche de um imenso gozo. A primeira delas nós falamos, aquele peso de condenação não cai mais sobre nós. Queridos irmãos, nós somos bem-aventurados, porque ninguém poderá remover de nós aquilo que Cristo fez por nós. De fato, nós somos um povo bem-aventurado. Para nós, a morte é um começo de vida, porque nós temos a vida eterna. Para nós, nossa vida não se encerra na morte. Nós esperamos ela, porque esperamos, na verdade, contemplar mais o nosso Senhor. De fato, nós somos bem-aventurados. O ímpio não sabe o que é isso. Nós sabemos. Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida. E que ninguém pode remover essas coisas. Nós sabemos que nós somos os filhos de Deus e sempre seremos os seus filhos. Bem-aventurados somos, porque somos filhos do Deus Altíssimo. E sabemos o quanto Ele nos ama. Sabemos que Ele demonstrou esse amor enviando o seu próprio Filho. O Filho que Ele mais ama, deu sua vida por nós. Nós somos, de fato, bem-aventurados. Que grande alegria é para nós. Ou deveria ser. Só isso, tudo isso, né? A expressão só isso é, na verdade, errada. Tudo isso é motivo de grande felicidade. Para nós, não irá recair sobre nós o peso da condenação, porque já caiu sobre o Senhor Jesus. Não irá recair sobre nós nenhum tipo de maldição, porque toda maldição recaiu sobre o nosso Senhor. Todo o tipo de maldição que nos condenava. Não seremos julgados como o mundo. O Senhor irá julgar a sua casa como filhos de Deus, assim como um pai senta à mesa para julgar os seus filhos, um julgamento familiar, não é? Então nós somos bem-aventurados. Nós temos esse primeiro aspecto. Mas toda essa bem-aventurança aí que nós já provamos, deve nos conduzir a uma vida de experiência, não é? De verdadeiramente sermos estes que provam dessa alegria, ou dessa felicidade, porque bem-aventurado significa feliz. Então, bem-aventurado é aquele que tem a glória dos céus. Mas não só isso. A verdadeira felicidade celestial, então essa é a definição dessa palavra que é muito bonita. A verdadeira felicidade celestial está fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Então esse lado de cá da felicidade, esse é o caminho, então, para o gozo da vida cristã. E na definição ainda tem algo mais, que na medida que nós, então, obedecemos, né, já que a bem-aventurança, o bem-aventurado,
está baseado, ou essa felicidade celestial está baseado na fé e na obediência à palavra de Deus, essa felicidade é tão segura, porque ela se baseia na fé em Cristo e na palavra de Deus, que ela é capaz de produzir felicidade e alegria. Tamanho é o poder da palavra de Deus, somos capazes então de passar por todas dificuldades, tribulações, barreiras, perdas. Tamanha é o poder da palavra de Deus. Então nós somos bem-aventurados, nós já somos bem-aventurados. Nós podemos caminhar nessa vida vitoriosa daqueles que são bem-aventurados. Então, toda vez que nós depositamos a nossa confiança pela fé na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Então, fé e obediência à palavra de Deus é onde fundamenta, irmãos e irmãs, é onde fundamenta, ou onde está fundamentada a nossa alegria. Considere isso e pondere isso no seu coração, nos nossos corações. Toda vez que eu e você depositamos a nossa fé e confiança em obediência à palavra de Deus, ela é capaz de produzir tamanha felicidade, que somos capazes de suportar todas as tribulações, barreiras, sofrimentos nesta vida. Porque no mundo vindouro não haverá mais tristeza, nem perca, nem dor e nem choro. Portanto, irmãos, essa palavra é para nós no presente século. Não pode ser para outro tempo. Compreender o que significa ser bem-aventurado e depositar nossa confiança na palavra de Deus, nessa terra, de maneira palpável, irmãos. A única coisa que nós temos, que é absolutamente certa, infalível, pura, é a palavra de Deus. Não há mais nada na face da terra que seja tão puro, tão santo, tão perfeito do que a palavra de Deus. Não podemos nem mesmo olhar para nós que somos regenerados, que temos a vida de Deus, porque nós não somos tão puros assim. Não somos. Estamos sendo purificados. Mesmo nós que somos os santos, os escolhidos de Deus, alcançados pelo Senhor, pelo o sangue derramado por nós. Nós somos um povo santo diante de Deus por causa de Cristo. Mas não encontraremos em nós, nem no nosso meio, essa perfeição, essa plenitude, essa singeleza. Essa palavra que não falha, irmãos. Ela não falha. Ela nunca falhou. Desde que Deus escreveu a sua palavra, nunca na história a palavra de Deus falhou. Nunca os conselhos de Deus falharam. Nunca. E nunca irão falhar. Então, bem-aventurado, feliz é o homem que deposita a sua fé e confiança e obediência nessa palavra. Porque ela é segura. Ela é certa. Seus conselhos são verdadeiros. Porque é a palavra de Deus. E Deus sabe tudo o que Ele faz. E Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, venhamos atentar para as nossas vidas, em nossa experiência. Que toda vez que nós buscarmos caminhos alternativos, não irá funcionar para as nossas vidas. Compreendeu, irmãos? É isso que o Salmo 1 está dizendo. Qualquer conselho à parte da palavra de Deus para nós, seus filhos, não funcionará para as nossas vidas. Para nós pegarmos a mesma palavra de Paulo, de modo nenhum funcionará para nós. Ou nós provamos pela fé e obediência a felicidade de confiarmos na palavra de Deus, ou provaremos pela disciplina, pelo açoite e pela vara do nosso Senhor. O que nós provaremos? Lá no final, talvez no mais baixo lugar, né, no fundo do poço, como se costuma dizer, provaremos e lembraremos que de fato a palavra de Deus é 100% certa.
E quem sabe, se tivéssemos obedecido lá atrás, nosso curso, nossa experiência seria diferente. A palavra de Deus é infalível. Os oráculos de Deus são infalíveis. A lei é santa, espiritual, boa e perfeita. E tudo que Cristo fez naquela cruz, toda a sua obra que Ele realizou naquela cruz, é para que se cumprisse em nós os preceitos da lei que é espiritual. Por isso nós fizemos a consideração daqueles versículos ali em Romanos. Não existe, irmãos e irmãs, não existe abismo entre a lei e a graça. Esse foi um abismo criado pelo homem por causa do pecado. Não existe abismo entre a lei divina, santa e a graça. Porque a lei mostra um caráter espiritual, mostra um princípio de Deus que é tão perfeito e tão bonito quanto a graça. Não existe abismo entre a lei e a graça. Porque nós não somos chamados para seguir vida moral, vida ética, seguir regras, mas nós somos chamados para seguir os princípios, os preceitos da lei. Cristo deu sua vida por nós, derramou seu sangue. Fomos justificados para que em nós, por meio do Espírito Santo, se cumprisse os preceitos da lei. Não para que eu e você venha, na força da carne, praticar as atitudes morais e éticas da lei. E nem praticar a lei na forma de ordenança. Mas eu e você fomos capacitados de tal maneira, por causa da obra de Cristo e do sacrifício de Cristo, nós fomos capacitados pela morte de Cristo, de tal forma que agora o princípio, o preceito, o princípio da lei espiritual deve ser cumprida em nós, na nossa vida. Essa é a realidade espiritual da lei. Por isso que não há abismo entre a lei e a graça. Há, na verdade, uma perfeita união. Né? Então, nossa concepção da lei, muitas vezes, ou foi nos colocada de maneira equivocada. Se nós pensamos na lei simplesmente na forma de ordenança de todos aqueles rituais que tinham que se cumprir na antiga aliança, essas foram abolidas em Cristo. Mas a lei no sentido de princípio é a mesma. Preceitos da lei, os princípios de Deus são espirituais, são os mesmos aplicados debaixo da graça. Há uma grande diferença, porque nós somos bem-aventurados. Então, quando Paulo diz que nós estamos debaixo da graça, talvez a sua concepção desse versículo também vai mudar. Então, quando nós pensamos, porque estamos debaixo da graça, esses preceitos não precisam ser mais cumpridos em nós, não é isso que Paulo está falando. Mas é muito pelo contrário. Porque estamos debaixo da graça. Esses preceitos serão cumpridos em nós. Observou esse versículo? Antes de darmos mais um passo, volte lá nesse versículo em Romanos, para que você olhe para ele. Lá no capítulo 7. Vamos ler novamente, mais uma vez, o versículo 8 ainda, e o 3. E vamos fazer um par com o capítulo 6, na verdade, o verso 14. Vamos ler primeiro o 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, olhe com bastante cuidado. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos unidos a Ele. Nós estamos nele. Ele é a nossa vida. Não é? Então agora nós podemos, isso está nos versos anteriores, nós podemos oferecer nossos membros. Não é? Se você ler aí o versículo 12, 13, olha o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento de
Mas ofereceis a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem que pode oferecer os membros como instrumento de justiça? Somente aqueles que estão, na verdade, debaixo da lei espiritual de Deus. Olha o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Tá certo? Porque nós podemos oferecer nossos membros agora como instrumento de justiça. Antes de estarmos em Cristo, nós oferecíamos nossos membros como instrumento de pecado, de iniquidade, de maldade. Nós não éramos bem-aventurados. Agora nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque estamos debaixo da graça e podemos cumprir debaixo da graça, por causa do sacrifício de Cristo, os preceitos da lei. E podemos oferecer com as nossas vidas, os nossos membros, como instrumento de justiça, porque fomos alcançados pela graça e podemos cumprir os preceitos da lei, que é espiritual, que mantém os princípios eternos, porque a lei é santa, o mandamento é bom, é justo, é reto. Acaso essas coisas, acaso a lei de Deus que é boa, que é santa, que é justa, que é reta, acaso a lei se tornou em pecado? Acaso Deus escreveu sua lei e de repente, porque o nosso Senhor veio e nos alcançou pela graça, essa lei dada por Deus, com seus princípios espirituais, se tornou pecado? Acaso Deus escreveu errado sua lei? Os seus preceitos? Os seus mandamentos? Claro que não. Deus não falha em nada do que Ele fez. Muito menos naquilo que Ele escreveu. O que aconteceu com o sacrifício de Cristo é que nos deu o caminho. E por isso que nós vemos o versículo 1 do capítulo 6. Quando Paulo está dizendo sobre o mesmo assunto. Nós estamos nele. Estamos unidos em Cristo. O sangue foi derramado. Já somos justificados pela fé em Cristo. Somos alcançados pela graça. Estamos debaixo da graça. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Jamais. Porque é tal poder que a graça nos concedeu, que antes nenhum de nós poderíamos manifestar os preceitos dessa lei tão pura, tão elevada. Esse é um privilégio daqueles que são bem-aventurados. Está vendo por que essa palavra é importante? Porque a palavra bem-aventurado são aqueles que têm a glória do céu, que se permanecem fiéis na fé e obediência na palavra de Deus. Nisso está a maior diferença entre o ímpio e os cristãos. Observe que isso define de maneira tão clara quem é bem-aventurado. Uma grande diferença de testemunho daqueles que são bem-aventurados, daqueles que não são. Uma grande diferença do ímpio e do testemunho cristão. É por isso que essa palavra ela é tão importante, bem-aventurado. E por isso que eu quero usar essa reunião falando dela. Então, de modo nenhum. Então, no versículo 14, por isso que Paulo coloca assim, agora leia de novo. Peça ao Espírito Santo que dê a ótica correta da leitura desse versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, está vendo? Pare aí, pense um pouquinho, pondere um pouquinho, não seja rápido, não busque nenhum conceito, mas siga o conceito, pelo menos do capítulo 6, ou melhor, de todo o livro. Aqueles que estão estudando aí, os jovens, já estão mais atentos, né? Considere pelo menos o capítulo 6, mas toda a carta. Está vendo que o sentido é outro? É justamente, queridos irmãos, porque nós não estamos, né? Porque nós estamos, aliás, estamos debaixo da graça. É porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Observe. É por isso que a graça nunca será caminho para pecado. Não importa a limitação que nós temos. Porque eu tenho limitação, os irmãos têm, todos nós temos limitação nesta vida, neste corpo de pecado. Não importa o que você pense sobre isso. Ah, mas eu tenho limitação, eu nunca vou atingir essa perfeição aqui. Não vai mesmo. Eu também não vou atingir. Isso não muda a verdade da palavra de Deus.
A verdade é que somos chamados para cumprir os preceitos, os princípios. Estou enfatizando isso, porque não estou falando de lei, de prática, de regras, e muito menos das leis em formas de ordenança, aqueles rituais que nós encontramos na Antiga Aliança. Estamos falando dos princípios espirituais contidos na lei, que quando nós, que fomos alcançados pela graça, pelo sacrifício de Cristo, nos deu tal condição de manifestar a sua justiça e oferecer nossos membros como membros de justiça. Esse é o sentido desse texto. Então o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não somos mais escravos do pecado. Como já falamos, nós já somos bem-aventurados. O pecado não tem poder sobre nossas vidas, não tem mais poder sobre nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo. Nós já não somos mais escravos do pecado. Então, pois não estáis debaixo da lei. Está vendo que a lei, então, aqui não está abrindo caminho e procedência para pecar e para viver outro estilo de vida, muito pelo contrário. Ela está abrindo um caminho, na verdade, de testemunho, de vida, de caráter, de expressão, de testemunho. Não de regra, não de ética. Ainda que a nossa vida deve ter expressões morais e éticas. Mas você não começa por aí. Você começa por aqui, pelo sacrifício de Cristo. Não é? Não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então é por isso. E por isso que ele repete novamente no versículo 15. E daí, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Você está vendo? Claro que não. Porque os princípios da lei permanecem. E ele realizou tal sacrifício, para que então agora esses princípios da lei, é por isso que ele diz que a lei é boa, que a lei é santa, que não há problema nenhum com a lei não se tornou em pecado, não é? A lei continua sendo bom, o pecado continua sendo mal, e a lei continua sendo boa, não é? De modo nenhum. Então são essas observâncias de Paulo. E aí nós temos o versículo que lemos, lá no capítulo 8, o versículo 3. Daqueles que andam e são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito habitando neles. Verso 13, então. Porquanto que fora impossível a lei. Está vendo? Claro, seria impossível. Porque precisava da obra graciosa do nosso Cristo. Precisava desse Redentor. Precisava que o sangue fosse vertido. E que Deus cumprisse em Cristo, em primeiro lugar, toda a sua justiça. Precisava. Caso contrário, iríamos tentar viver um estilo de vida cristã que realmente estaria fora aí daquilo que Deus almeja. Então, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Bem-aventurados somos, porque Deus condenou na carne o pecado. E podemos oferecer nossos membros como instrumento de justiça, e não mais de iniquidade. E aí o verso 4 é um caminhar. Por que ele fez isso? Por que Deus condenou na sua carne o pecado? Por que Deus fez isso? Porque Deus tem o seu princípio espiritual na sua lei. Deus jogaria fora a sua lei? Ele restauraria o homem? Ele justificaria o homem? Ele ia trazer o homem para junto dele, para jogar fora o princípio da lei espiritual? Sendo que esse seria o caminho de manifestação do poder, do testemunho do nosso Senhor, do caráter. Porque quando nós olhamos para a lei no sentido espiritual, ela demonstra e expressa um caráter do Deus divino. Isso é encontrado na lei, nos princípios da lei. A fim de que o preceito da lei, está vendo agora? Se cumpra.
Essa palavra é importante. A fim de que os preceitos da lei se cumpram em nós. Por que isso é possível? Porque o princípio espiritual da lei pode se cumprir em nós. Porque nós podemos não andar, ou não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que os preceitos da lei podem ser cumpridos. Porque andamos no Espírito. E assim cumprimos os preceitos da lei. E a lei continua sendo tão boa, tão justa e tão perfeita. Então não há nenhum abismo entre a lei e a graça. Muito pelo contrário. Ajude-nos o Senhor a sermos recuperados com algumas verdades deturpadas em nosso meio. E é por isso a ênfase de Paulo, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Não pode ser. Paulo não pode olhar para a lei e ver uma lei errada, que foi dada por Deus. Paulo não pode olhar para o sacrifício de Cristo e achar contradição na palavra, na lei espiritual e na palavra da graça, ou na manifestação da graça. É impossível. Deus deixou uma palavra infalível. E tudo que ele faz é plenamente bom, reto e justo. Então volte lá no Salmo. E vamos ter que correr aqui um pouquinho. Então no versículo 1, bem-aventurado o homem, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é esse homem, provará dessa felicidade. Olha o capítulo 2, deixa eu buscar alguns versículos nos Salmos mesmo, onde essa palavra aparece. E observe que antes de comentarmos alguma coisa, os próprios versículos do Salmo, numa leitura bem simples, vão definindo o que significa ser bem-aventurado. Não é? Então nós pensamos assim, bom, bem-aventurado é aquele que é feliz. Bom, para isso existe um caminho. Nós estamos falando, vamos falar, o segundo aspecto da felicidade, né? Que podemos provar. O segundo lado, aqueles que guardam a sua lei. Então, em cada versículo, o próprio salmista vai explicando, na verdade, o que significa, em nossa experiência, sermos bem-aventurados. Então, veja aí o capítulo 2, o versículo 12, apenas o final. Capítulo 2, o verso 12, apenas o final. Bem-aventurado todos os que nele se refugia. Está vendo aí? Feliz é o homem, bem-aventurado, todos o que nele se refugia. No Salmo 40, Salmo capítulo 40, o versículo 4. Então vai juntando os textos aí para sua consideração. Observe que o próprio Espírito Santo vai formar o entendimento da palavra e de quem são, não é? Ou se nós somos estes, né? Em nossa experiência de vida cristã, já que nós sabemos em Cristo nós somos, né? Em Cristo nós somos bem-aventurados. Só o cristão é bem-aventurado, o ímpio não é. Então, bem-aventurado o homem que põe, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Os irmãos estão vendo por que a palavra no hebraico tem aquela definição? Não é? A definição ela é extraída da própria palavra de Deus. Não é? Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Fé e obediência à palavra de Deus. Capaz de suportar todas as coisas. Porque não está relacionado àquilo que você está passando. Sua felicidade mudou de endereço. Ela deixou de ser a sua vida. E ela passou a ser a palavra de Deus. A felicidade mudou de endereço. Então você olha para a palavra de Deus e você prossegue em meio às lutas, feliz. Se refugiando no Senhor, guardando a palavra de Deus, manifestando os preceitos da sua lei. O que mais? E não pende. Veja como isso está totalmente alinhado, porque são assim os salmos. Está totalmente alinhado ao Salmo capítulo 1, não é? Bem-aventurados são aqueles que então não andam, não seguem os caminhos dos ímpios.
Eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Eles não participam de zombaria, daqueles que zombam do nome, do testemunho do Senhor. Eles não participam dessas coisas. Eles não se assentam nessas rodas nem religiosas e nem de ímpio. Antes o seu prazer está na lei. Está vendo por que precisamos ter feito esse pano de fundo com relação ao Romano? Porque está falando aquele que tem prazer na lei de Deus. Se nós não compreendemos isso, jogaremos a lei fora. Porque achamos que os que estão debaixo da graça não devem ter prazer na lei de Deus. Não é? Mas exatamente o contrário. Os que estão debaixo da graça é os que podem desenvolver um prazer na lei de Deus. E nessa lei eles meditam de dia e de noite. E tudo que ele faz é bem sucedido ou bem-aventurado. Ele é feliz em tudo que ele faz, porque ele deposita no Senhor a sua confiança. Ele deposita a sua fé na palavra de Deus. Ele obedece pela fé à palavra de Deus. E ele prova então do esconderijo, do refúgio do Senhor. E não pende, então, verso 4, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Veja o Salmo 84. Salmo 84, o versículo 12. Já foi citado algumas vezes. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem, e aqui ele usa essa palavra feliz porque é o mesmo sentido, né? Feliz aqui é bem-aventurado. Então 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem, bem-aventurado que deposita confiança em ti. Olha o Salmo 119. Salmo 119, versículo 1 e 2. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam, observe aí, que andam na lei, novamente, na lei do Senhor. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho. Lembre-se do Salmo 73, quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos lembrar perfeitamente que de fato, irmãos e irmãs, não é inútil, irmãos, não é inútil conservar íntegro, puro os nossos corações. Irmãos, não é em vão guardar a sua palavra. Não é em vão guardar nosso coração puro dessas coisas. Não é em vão. Bem-aventurados somos se manifestarmos os preceitos da lei espiritual de Deus e oferecer nossos membros como instrumento de justiça. Grande será, queridos irmãos, o poder de testemunho do nosso Senhor neste século em que vivemos. Porque as bem-aventuranças é para nós. Verso 2. Bem-aventurados que guardam. Está vendo aí outra expressão? Bem-aventurado, versículo 2, os que guardam as suas prescrições. E o buscam, não só guardar, veja isso, e o buscam de todo o seu coração. Porque não é inútil conservar puro o nosso coração. Quanto a mim, eu sei que estar na presença de Deus é bom e é o melhor lugar. Como foi orado hoje aqui. Que a nossa felicidade é o próprio Cristo. A nossa felicidade é o próprio Deus. A nossa felicidade é a presença do Senhor. Aqueles que o buscam de todo o coração. Provam da bem-aventurança, da presença de Deus. Então esses versículos definem, na verdade, essa palavra aí tão clara. Volte novamente lá no capítulo 1 e deixa eu selecionar aqui 3 pontos aí nesse salmo. Volte lá então no capítulo 1, do versículo 1 então que lemos até o 6. E aqui eu vou seguir o mais
didático possível, senão nosso tempo não vai permitir. 3 características aí desse Salmo no capítulo 1, algumas nós já até falamos. Então observe aí, a primeira delas nós encontramos no versículo 2. No versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés de ele viver essa vida, ele faz outra coisa. Esse antes tem essa implicação. Ao invés de você viver assim, não é? Se você viver assim como cristão, você viverá uma infelicidade cristã. Então, ao invés de você fazer isso, você faz outra coisa. Você busca outro caminho. Por isso esse antes aí. Então ele vai dizer assim: antes o seu prazer, veja, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então a primeira coisa aqui que eu queria destacar naquele que é bem-aventurado. E a primeira coisa é, se preocupa. E por isso nós gastamos um tempo ali, rapidamente, falando sobre Romanos. É aquele que se preocupa em observar a lei. Bem-aventurado é aquele que se preocupa em observar a lei. Os princípios da lei, a lei espiritual. Bem-aventurado. Porque, irmãos, isso conduzirá as nossas vidas a uma experiência genuína. Nós já vamos chegar lá. E os irmãos vão compreender. Então, em primeiro lugar, no verso 2, se preocupa em observar a lei, para que a justiça, os preceitos, sejam cumpridos em nós. Então nós temos anelo por observar. Não é? Observar não é ler. Tá? Observar é observar. E pedir que o Senhor confronte os nossos corações, conecte a palavra conosco. Irmãos, princípios espirituais é isso. Enxergar em meio à palavra, observando a sua lei com cuidado. Os confrontos que Deus irá fazer aos nossos corações. Por quê? Só para nos confrontar? Não. Para que o caráter, me permita usar essa expressão, para que o caráter de Deus seja visto e manifestado. Então essa é a primeira coisa. O versículo 3, uma segunda característica, que eu vou selecionar apenas 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, junto à fonte, junto ao nosso Senhor. Então, o segundo ponto, segunda característica, vive, não é às vezes em quando, vive de maneira consciente da presença de Deus. Não é uma lembrança de Deus quando eu estou passando mal. Vive de maneira consciente da presença de Deus em nós. Será que temos vivido assim? Essa tem sido uma marca? Porque ele é como árvore plantada junto, uma consciência da presença de Deus sempre. É uma segunda característica. Um texto em Timóteo, abra lá comigo. 1 Timóteo no capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Diz assim: mantendo fé, todos acharam aí? Capítulo 1, verso 19. Mantendo fé e boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, manter uma consciência da presença de Deus em nossas vidas, sempre. Uma consciência. Por isso que você tem aí, mantendo.
Talvez a gente leu e não achou nada demais com relação ao que o Salmo está dizendo. Junto, na presença, uma consciência da presença de Deus em nosso viver. Mantendo fé e boa consciência. Mantendo significa um senso consciente da sua presença. Toda hora, todo tempo. Isso evita o desvio e o naufrago da fé. Se nós tivermos essa consciência, quando passar em nossa carne ou em nossa mente algo contrário ao Senhor, e nós temos a consciência, o senso da presença de Deus, nós vamos tomar outro caminho, né? Mas se nós já sabemos que Deus talvez se manifeste apenas quando estamos reunidos, ou eu lembro de Deus na minha necessidade, né? E no resto do dia nós não temos o senso, não temos a consciência da presença de Deus. E tomamos outros caminhos contrários à palavra de Deus. Então essa é a segunda característica. Uma terceira, ainda nos Salmos, nós encontramos lá no último versículo. O versículo 6, Salmo capítulo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você viu que no verso 5 ele falou algo acerca do juízo aí. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Interessante esse detalhe, mas não vou falar agora. Porque ele fala do ímpio, mas ele fala dos pecadores aí na congregação dos justos. Mas vamos seguir. São 2 versículos para promover em nós, em uma palavra, e essa seria a terceira característica, temor. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, uma terceira característica aí, vivendo sempre, assim como mantendo sempre uma consciência da presença de Deus, vivendo sempre com o senso do temor de Deus. Vive sempre no temor de Deus, se você quiser anotar dessa forma. Então, a primeira, se preocupe em observar a lei de Deus. O primeiro. O segundo, vive consciente da presença de Deus. O terceiro, vive sempre no temor de Deus. E sobre isso eu quero que os irmãos abram um texto em Hebreus. No capítulo 12, o verso 28. Hebreus 12, versículo 28. Há um outro versículo, os irmãos não precisam abrir, eu só vou comentar. Em 1 Pedro 4, 17, aquele é um versículo que deve produzir temor em nós. Quando Deus está falando que a ocasião do juízo há de começar pela casa de Deus. Se há de vir por nós, o que será do ímpio? Não é? Esse é um texto para gerar temor em nós. O Senhor julgará a sua casa, é claro, para aproveitamento. Ele julgará a sua casa como um pai julgando seus filhos. Ele não julgará para nos condenar. Isso não é possível mais, por causa do sacrifício de Cristo. Mas Ele julgará sim, segundo as nossas obras. Eu sei que essas coisas, elas são um pouco escassas no nosso meio. Porque importa que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E seremos julgados segundo as nossas obras. Seremos julgados se nós manifestamos os preceitos da lei espiritual de Deus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E Ele julgará segundo o bem e o mal que cada um tiver feito. Que palavra de temor é essa para os nossos corações? Lembre-se, Deus não falha em nada. A sua palavra sempre é verdadeira. Ajude-nos o Senhor, todos nós, a não tratarmos de fato com descaso, a pensarmos em versículos como esse de Pedro,
Esse que eu citei de 1 Coríntios, quando fala do julgamento. Em Romanos também fala, Romanos 14. Não tratemos esses textos como falar assim, isso aí é uma coisa. Né? Não é uma coisa. Está escrito na palavra de Deus. Importa que todos nós iremos comparecer. Uma palavra de temor. Um senso, vivendo sempre com esse senso de temor. Então o Senhor também julgará a sua casa, para o seu testemunho e para a sua glória. Não é? Veja esse versículo 28 aí de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós, Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós que fomos alcançados pela graça, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Essa deve ser a nossa vida diante do Senhor. Aqueles que, então, observam a lei. Aqueles que vivem de maneira consciente da presença de Deus. E aqueles que vivem com o senso do temor de Deus. Essas 3 características nós encontramos nesse salmo. Que fica aí para a anotação dos irmãos, para a ajuda. Agora nós precisamos dar mais um passo. E quero concluir hoje, que sejamos rápidos, que o Senhor nos ajude. Agora eu queria que os irmãos abrissem, é claro, em Mateus capítulo 5. Porque se nós pararmos aqui hoje, nós ficaremos aí como que no ar. Né? E com uma definição bem estranha a respeito da bem-aventurança, ou do bem-aventurado. Então, no capítulo 5 de Mateus, o conhecido Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. É conhecido como o Sermão do Monte. Que o Senhor, então, são as palavras do próprio Senhor. Então, ajude-nos o Senhor a ver algumas coisas aqui rapidamente sobre isso. E penso que, de fato, o cristianismo tem ponderado muito pouco sobre as bem-aventuranças. Ela está diretamente ligada ao bem-aventurado. Diretamente ligada. Nós falamos até de santificação na vida cristã, né? Buscamos as cartas de Paulo, estudamos o que Paulo fala sobre santificação, reconhecemos, né, essa necessidade, mas se não tocarmos alguma coisa das bem-aventuranças, na verdade, nenhuma santificação está acontecendo. Então, esse Sermão do Monte, na verdade, todo o Sermão do Monte, tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de citar, para que em nós se cumpra, irmãos, os preceitos da lei. Penso que é a partir daí que eu e você, e que a igreja precisa começar a ver qual é o significado das bem-aventuranças. Nós estamos debaixo da graça, a fim de que os preceitos, eles estão agora diante dos nossos olhos. Porque não há abismo entre a lei e a graça. Eles estão diante dos nossos olhos. Para que em nós, que já somos bem-aventurados, se cumpra os preceitos da lei. E aqui estão as bem-aventuranças. Que nós vamos aí rapidamente fazer algumas considerações. Que o Senhor fale aos nossos corações. Mas fale com o coração aberto, irmãos. Porque há tanta resistência com relação a esse Sermão do Monte. E eu quero deixar alguns tópicos para que quebre toda a barreira que existe e todo o pensamento sobre essas bem-aventuranças. Que o Espírito Santo possa fazer isso. Porque eu não posso. O que eu posso é expor algo da parte do Senhor. Mas que o Espírito Santo faça isso. Produza isso em nós. Aí seremos de fato, em nossa experiência, bem-aventurados. Então observe que, de início, o bem-aventurado, ele possui marcas
E ele possui um testemunho. Um testemunho. E o nosso tempo está bem apertado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou pedir... Porque eu não posso encerrar. Não posso. Eu vou pedir para os irmãos que cooperem depois, para não extrapolarmos no nosso tempo, em torno de 2 horas que nós temos de comunhão, que os irmãos aí, na hora da mesa, de fato, temos essa disciplina por causa do tempo. Nós vamos ter a comunhão da mesa, mas não vamos ultrapassar o nosso horário. Nós vamos partir o pão, porque eu não posso. Se eu parar aqui, vai ser uma perda. Né? Então, no segundo tempo que nós temos, venhamos administrar esse tempo. Peço para os irmãos que agradeçam pelo pão, pelo cálice, tenhamos um tempo de oração, de cântico, o tempo que tivermos dentro dessa hora. Porque, de fato, eu não vou poder fazer isso. Vamos ler os versículos aí. No capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Por isso que é chamado Sermão do Monte. Lá no capítulo 8, se você for, você vai ver, Jesus desceu do monte. Por isso que é Sermão do Monte. Mas nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí nós temos as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, e aí ele vai seguir, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito. Então eu vou destacar algumas observações aqui, algumas considerações sobre a bem-aventurança, antes de seguirmos aí na leitura. Primeira consideração que eu quero fazer para os irmãos é que Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver as bem-aventuranças. Essa é a primeira consideração. E haveria muitas considerações, mas eu vou fazer 4. Essa é a primeira. Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver as bem-aventuranças. Então não importa o que nós venhamos a pensar, irmãos. Não importa a sua interpretação nessa hora. Não importa o que venhamos a pensar. Cristo morreu para que nós pudéssemos cumprir as bem-aventuranças. Não importa a sua limitação, a minha, talvez não cumpriremos todas elas, não importa. Cristo morreu para que o seu povo fosse totalmente diferente do ímpio e pudesse cumprir as bem-aventuranças. Primeira consideração. Segunda, a necessidade do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento, bem como a necessidade do Espírito Santo atuando em nosso íntimo. É a segunda consideração. Por quê? Porque só pode viver e cumprir as bem-aventuranças aqueles que nasceram de novo. Cujo Espírito Santo atua no seu íntimo para manifestar essas bem-aventuranças. Portanto, o ímpio não manifesta bem-aventurança. Porque bem-aventurança é algo espiritual, não está no homem natural. Só o nascido de novo pode manifestar as bem-aventuranças. É por isso que não cabe aqui a interpretação. Qualquer pensamento nosso, para tentar buscar uma explicação aqui, quero deixar para os irmãos que o erro está em nós. Não é uma questão de explicação nas bem-aventuranças. Então a primeira delas é essa. Cristo morreu com esse fim. Para que isso possa ser cumprido. Para que isso possa ser manifestado. Para que sejamos capacitados a viver essas bem-aventuranças. Por quê? Porque nisso está toda a diferença do ímpio e do cristão. Começando que o ímpio não tem e não é bem-aventurado. Então só aquele que nasceu de novo e que possui o Espírito Santo atuando dentro dele. Terceiro,
Terceira consideração: quanto mais vivemos e procuramos pôr em prática as bem-aventuranças, mais abençoados somos. Quanto mais vivemos e procuramos pôr em prática as bem-aventuranças, mais abençoados somos. Então, algo que nós já falamos aqui está em uma delas que nós já vamos ler. Busque intensamente. Lembra do Salmo 19? Aqueles que buscam de todo o seu coração. Busque intensamente as bem-aventuranças, se quiser ter poder espiritual. Busque intensamente, profundamente, as bem-aventuranças, se quiser ter poder espiritual. No versículo aí das bem-aventuranças, olha o versículo 6. Olhe para a sua Bíblia. Bem-aventurado os que têm fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto mais você buscar as bem-aventuranças, mais abençoado você será. Mais rica a sua vida espiritual será. Fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Como está aí, uma bem-aventurança. Então, buscar intensamente, de todo o nosso coração. Quarto, um aspecto da interpretação das bem-aventuranças. Uma quarta consideração. As bem-aventuranças são, então, irmãos, isso aqui nós precisamos gravar em nossos corações. E se você quiser anotar. As bem-aventuranças. Então, talvez você está diante desse texto e pensando assim, como será que deve se interpretar as bem-aventuranças? Talvez esse foi um grande problema, de tentar interpretar o próprio Sermão do Monte. E interpretar as bem-aventuranças. Porque não é uma questão de interpretação. Todo o erro estará em nós. Então, as bem-aventuranças são uma descrição do caráter cristão. Irmãos, isso põe uma pedra em qualquer tipo de discussão. De qualquer sentimento que surja no nosso coração. De qualquer pensamento contrário que venha como seta aos nossos corações. Porque ele está falando que as bem-aventuranças é marca de caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Cristo morreu. Irmãos, e não é. Como que os preceitos da lei podem ser manifestados no presente tempo, no presente século, se não pelas marcas das bem-aventuranças no meio do seu povo? Se não há marca das bem-aventuranças, não há evangelismo, não há testemunho, não há poder espiritual, não há nada. É por isso que só o nascido de novo e que possui o Espírito Santo atuando nele, poderá manifestar o caráter. E essa é a interpretação das bem-aventuranças. Marcas de caráter. Manifestado. Então essa é a quarta consideração importante. E aí eu quero ler com os irmãos. Aí, rapidamente, nós já vamos concluir. Aguente mais um pouquinho, por favor. Então, o primeiro versículo. Bem-aventurados humildes de espírito. Então veja que isso é marca. Nós não vamos estudar o que é essa palavra humilde, o que se ela é pobre, se ela é humilde mesmo, porque isso não é o mais importante. O fato que ela é marca do nosso Senhor e ela deve ser a marca de caráter do cristão. Nisto há a grande diferença entre o cristão e o ímpio. Talvez você possa pensar assim, bom, algumas pessoas no mundo parecem ser humildes.
Talvez você já pensou isso antes de avançar. As bem-aventuranças é caráter do nosso Senhor. As bem-aventuranças não é algo natural. Nós já falamos isso no começo da reunião. Bem-aventurança, somente o cristão é bem-aventurado. Bem-aventurança não é algo natural do homem caído, do ser natural do homem. Pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então nós podemos achar que algumas pessoas do mundo são humildes, outras são mansas. Então um é humilde e outro é manso. Não é? Como assim, então juntando um monte, talvez uns são melhores, outros são piores. Não é assim no nosso meio, queridos irmãos. Um cristão é chamado para manifestar todas as bem-aventuranças. Aqui não podemos tratar esse assunto de maneira coletiva. Eu não posso pegar o texto de 1 Coríntios 12, quando Paulo está falando do corpo de Cristo. Um é olho, outro é nariz, outro é ouvido. Não é? Um exerce um dom de profecia, outro de discernimento, outro de sabedoria. E na coletividade, no corpo de Cristo, nós falamos, bom, aquele irmão é olho e ele é olho. E ele vai servir para a edificação do corpo de Cristo. Certo? Isso é uma coisa. Nós não podemos olhar as bem-aventuranças assim. Bom, então aquele irmão, aquele é manso. Ele no meio dos irmãos sempre será manso. Aquele outro é humilde. Então se completa o manso, mais o humilde, mais o pacificador e forma o corpo de Cristo. Não. As bem-aventuranças falam de um caráter. Da pessoa de Cristo em nós. Essa diferença precisa ser feita. Porque se não for feito, fala assim, bom, então só aquele irmão é humilde, eu não sou assim. Isso é o mundo. Isso é natural. No mundo é natural. Um parece mais humilde, outro parece mais manso, ainda que não seja. Porque não são marcas da natureza do homem. São marcas do nosso Senhor. Mas ainda que aparenta, nós julgamos o mundo assim. Um mais humilde, mais manso, mais pacífico. Não é? No corpo de Cristo não é assim. Cada um alcançado pelo Senhor é chamado para ter a expressão do nosso Senhor. Então não é uma somatória de indivíduos. Porque o Senhor precisa tratar nos nossos corações. A coisa mais bela no corpo de Cristo é que ele pega o mais arrogante e soberbo, quando ele nasce de novo, conhece o Senhor. Que vida de poder, irmãos. Aquela pessoa vai demonstrar mansidão. Isso não é natural. Isso não é natural. Então essa é uma grande diferença. Não é? Então aquele mais orgulhoso, mais soberbo, o mais grosso, o mais agressivo, quando nasce de novo, crê no Senhor, o seu caráter vai ser aperfeiçoado. O seu natural não vai permanecer. A sua agressividade não vai permanecer. Ele vai ser transformado. Ele vai demonstrar as bem-aventuranças. Então elas devem manifestar na vida do indivíduo. E não então separadamente. E formando então como se fosse um corpo e tivesse um grande testemunho das bem-aventuranças. Não é assim. Até mesmo que cada uma delas aqui forma um elo. Um elo que nós devemos aí respeitar. O verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vamos fazer rapidamente esse elo, para os irmãos observarem que não é assim. Talvez você fale assim, eu sou humilde de coração. Então vamos fazendo o elo juntos. Né? Eu sou humilde de coração. E o verso 4. Bem-aventurados os que choram. Então, você é humilde de coração? Você chora. Se você não chora, você não é humilde de coração. Se você é humilde de coração, você chora. Então talvez você vai somando, vamos ver até onde a gente caminha, né, com a graça do Senhor, nesse sentido, pedindo que o Senhor sonde os nossos corações. Porque é isso que Ele quer fazer conosco, irmãos. Aqui está o peso do testemunho do nosso Senhor. A expressão de Cristo, o caráter de Cristo, a manifestação de poder do seu nome, daqueles que reúnem no nome do Senhor. Aqui está a grande diferença, daquele que é santo, daquele que é profano. E os irmãos estão vendo que aqui não é uma regra. Isso aqui não tem nada a ver com a lei de Moisés. Um irmão que escreveu sobre esse Sermão do Monte, que ajuda muito, o irmão Martin Lloyd-Jones, ele faz um comentário sobre o Sermão do Monte, e ele faz um comentário aqui, falando exatamente disso, que aqui não é uma série de regras para ser seguido, irmãos.
Os irmãos estão percebendo isso? Quando falamos do cumprimento, da manifestação das bem-aventuranças, nós não temos aqui uma série de regras. Por isso que aquela quarta característica põe um peso dizendo que isso daqui é caráter do nosso Senhor. Caráter não é regra, não é ética, não é conduta. É manifestação do nosso Senhor. Caráter. Não é regra, não é segmento de lei. Então esse irmão comenta assim que as bem-aventuranças, e eu achei interessante o comentário dele, que as bem-aventuranças não é uma segunda edição dos 10 mandamentos. Não é uma segunda edição. Mas mantém o mesmo princípio da lei espiritual de Deus. Por quê? Porque toda a lei espiritual e seu princípio visa a manifestação do caráter do nosso Deus. Caráter. Então vai fazendo o elo. Se você é humilde, você chora. 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então talvez fale, bom, eu sou humilde e choro. E como está a nossa mansidão? Porque eles vão formando um elo. Como se fosse uma bem-aventurança só. Um caráter só. Por isso que não é regra. Por isso que não é regra. Então, bom, humilde, então choramos. Manso. E o 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então talvez você fale assim, eu sou humilde, eu choro e eu sou manso. Você tem fome e sede de justiça? Você tem anelo pela palavra de Deus? O seu tempo íntimo e profundo, escondido com o Senhor na palavra, é reservado e intacto, como primaz na sua vida? Então você vai fazendo o elo, ligando as bem-aventuranças. Temos fome e sede de justiça, para que a nossa alma seja saciada com a palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Tenho prazer, eu tenho fome, sede de justiça. Versículo 7, segue um outro elo. Então se fazemos tudo isso, estamos aí, até aí estamos indo bem já, estamos no 6º, vamos para o 7º, e cumprimos tudo isso, manifestamos tudo isso, né? Mas só para mostrar para os irmãos que tem um sentido só, um caráter. Bem-aventurados misericordiosos. Então se de fato temos fome e sede de justiça, somos. Irmão, eu acho que eu já fiquei enroscado em um desses elos aqui para trás, não sei você. Somos cheios de misericórdia. Você vê como isso é proveniente do nosso Senhor? Cheio de misericórdia. O 8. Um texto já lembrado, então. Então, se você também é cheio de misericórdia, então, de fato, sela uma verdade do Salmo 73. Não é inútil conservar puro nosso coração. Mas veja o que essa bem-aventurança traz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele está falando, bem-aventurados os limpos de coração. Porque o que Asaf disse no Salmo 73? Quanto a mim, bom é estar em sua presença. Por isso que não é inútil manter puro o meu coração, porque é dessa maneira que eu vejo a Deus. Toco na minha experiência de vida o nosso Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque veem o Senhor. Eles não têm entendimento sobre, eles veem o Senhor. Eles tocam o Senhor. Suas lágrimas são derramadas quando você está diante do seu tempo secreto. Porque o Senhor confronta os nossos corações. Porque temos esse desejo profundo e fome. Então, o verso 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, pacificadores. E o último, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por isso que Pedro vai dizer, bem-aventurados sois, se padecerem pelo meu nome.
é uma grande evidência de que o Espírito Santo repousa sobre vós. São as palavras de Pedro. Bem-aventurados somos. Então, 4 princípios e nós vamos encerrar. Havia mais coisas, mas não poderia realmente deixar. Agradeço os irmãos pela paciência e pela cooperação, porque, de fato, que o Senhor fale conosco. 4 princípios, então. Primeiro, todo crente deveria ser assim, mediante tudo que nós temos partilhado, porque nós já somos bem-aventurados, temos a vida do Senhor. Espera-se que todos os crentes manifestam todas essas qualidades, que elas não são suas, elas são do Senhor. Terceiro, nenhuma dessas qualidades é natural, mas sim qualidades espirituais. Por isso, só o cristão possui. Só o cristão é bem-aventurado. E quarto, essas qualidades mostram a total diferença entre o ímpio e o crente, o incrédulo e o crente, porque são marcas de caráter. Ajude-nos o Senhor, todos nós, e que o Senhor fale aos corações. Amém. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Continue falando, ó Senhor, conosco. Trate os nossos corações. Nós já reconhecemos, ó Senhor, que somos bem-aventurados. Reconhecemos, ó Senhor, a tua obra graciosa de poder, de capacitação, daquilo que somos em ti. Sabemos que toda obra provém de ti e do teu Espírito. E que o Senhor anela por esse testemunho. O Senhor morreu naquela cruz. O Senhor se tornou enfermo naquela cruz, na sua carne. O Senhor condenou o pecado para que as bem-aventuranças fossem manifestadas na sua igreja. Ó Senhor, nos socorra pelo teu Espírito. Nos dê um coração alegre, porque somos bem-aventurados. E queremos provar da alegria de manifestar e de vivermos como estes que são bem-aventurados. Ó Senhor, continue com a tua bondade e manifesta o teu caráter através da tua igreja. E assim o mundo saberá quem és tu, e o poder grandioso do teu nome. Teu nome é santo e poderoso, ó Senhor. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém.